Capítulo 22, 10. Adjetivos comuns em inglês, adjetivos de personalidade. Adjetivos são palavras que descrevem ou modificam outras palavras, tornando sua escrita e fala muito mais interessante. Em inglês, os adjetivos podem descrever a personalidade de alguém, a aparência de alguém, um lugar, um objeto e muito mais. Neste texto, vamos nos concentrar nos adjetivos de personalidade em inglês, que são extremamente úteis ao descrever a nós mesmos e aos outros. Os adjetivos de personalidade são usados para descrever o caráter de uma pessoa, como ela é como pessoa. Eles podem ser positivos, negativos ou neutros. Vamos começar com alguns adjetivos positivos de personalidade em inglês. 1. Kind, gentil. Este adjetivo é usado para descrever alguém que é generoso, atencioso e bom para os outros. Por exemplo, she is a very kind person. 2. Honest, honesto. Este adjetivo é usado para descrever alguém que diz a verdade. Por exemplo, he is an honest man. 3. Brave, corajoso. Este adjetivo é usado para descrever alguém que não tem medo de perigo. Por exemplo, the brave soldier saved many lives. 4. Ambitious, ambicioso. Este adjetivo é usado para descrever alguém que tem um forte desejo de sucesso ou realização. Por exemplo, she is very ambitious. 5. Patient, paciente. Este adjetivo é usado para descrever alguém que pode tolerar atrasos, problemas ou sofrimento sem se irritar ou se chatear. Por exemplo, he is a patient teacher. Agora, vamos olhar para alguns adjetivos de personalidade negativos em inglês. 6. Lazy, preguiçoso. Este adjetivo é usado para descrever alguém que não gosta de trabalhar ou se esforçar. Por exemplo, he is too lazy to do his homework. 7. Rude. Este adjetivo é usado para descrever alguém que é impolite ou não tem boas maneiras. Por exemplo, she was very rude to the waiter. 8. Selfish, egoísta. Este adjetivo é usado para descrever alguém que se preocupa apenas consigo mesmo e não com os outros. Por exemplo, he is a selfish person. 9. Jealous, ciumento. Este adjetivo é usado para descrever alguém que sente ciúmes dos outros. Por exemplo, she is jealous of her sister's success. 10. Arrogant, arrogante. Este adjetivo é usado para descrever alguém que tem uma opinião muito alta de si mesmo. Por exemplo, he is an arrogant boss. Por fim, aqui estão alguns adjetivos de personalidade neutros em inglês. 11. Quiet, quieto. Este adjetivo é usado para descrever alguém que não fala muito. Por exemplo, she is a quiet student. 12. Shy, tímido. Este adjetivo é usado para descrever alguém que se sente nervoso ou desconfortável com outras pessoas. Por exemplo, he is a shy boy. 13. Serious, sério. Este adjetivo é usado para descrever alguém que é sério e não sorri ou ri facilmente. Por exemplo, she is a serious person. 14. Funny, engraçado. Este adjetivo é usado para descrever alguém que faz as pessoas rirem. Por exemplo, he is a funny comedian. 15. Friendly, amigável. Este adjetivo é usado para descrever alguém que é gentil e agradável. Por exemplo, she is a friendly neighbor. Estes são apenas alguns exemplos de adjetivos de personalidade em inglês. Existem muitos outros adjetivos que você pode usar para descrever a personalidade de alguém. Lembre-se, o uso de adjetivos pode tornar suas conversas e escrita em inglês muito mais interessantes e detalhadas.